sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, ó, vem e enche-nos de novo para a glória do Senhor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-nos de novo. Nessa manhã nós queremos adorar o Senhor junto com você aí em sua casa e aprendemos um pouco da palavra de Deus. Irmãos, nessa manhã nós queremos agradecer ao Senhor por estarmos respirando, por estarmos aqui juntos, conectados, podemos meditar na palavra do Senhor. Pedir a Cátia para orar ao Senhor nesse momento e apresentar as nossas vidas ao Senhor. Amém? Senhor, nós nos apresentamos a Ti. Buscamos a Tua face. Amém, Senhor Deus. E nos rendemos diante da Tua glória, Amém. Diante da Tua soberania e diante da Tua grandeza. Amém, Jesus. Clamamos ao Senhor Aleluia. que o Teu Espírito de vida esteja renovando a nossa vida. Que o Teu Espírito de vida esteja nos dando vida Aleluia. e vida com abundância. Clamamos pela Tua graça, clamamos pela Tua misericórdia, clamamos pela Tua bondade, Senhor. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. E que os nossos corações sejam submissos, simplesmente isso, submisso ao Senhor. E as demais coisas, as outras coisas, certamente, ó Deus, certamente serão benditas, serão benéficas e aproveitáveis para a nossa vida. Pai, nós clamamos que o nosso coração seja aberto e o nosso entendimento seja dilatado pelo Teu Espírito, de modo, ó Deus, que a gente seja transformado, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Paz, irmãos. Amém. Paz do nosso Senhor, paz do nosso Deus, e que Deus esteja nos fazendo entender o que a gente precisa entender nesse momento, que a gente esteja trazendo à memória o tanto que já ouvimos e que a gente pratique o tanto que já aprendemos. Eu sempre comento que tem uma preocupação no sentido de que o tanto que nós já aprendemos, o tanto que nós já ouvimos, se torne apenas uma teoria na nossa vida, se torne apenas um comentário, ou uma conversa, ou apenas um ensinamento sem prática. E eu vejo que a gente precisa viver o que temos aprendido. Há uma preocupação, pelo menos da minha parte, de que haja um acúmulo de aprendizado e aprendizado que não gerou prática, apenas um acúmulo de aprendizado. E eu estava analisando, que
a gente chegou em um ponto que poucos imaginavam que chegaria. Eu vejo algumas pessoas comentando assim, tenho tantos anos e nunca vi um tempo como esse. Tenho tantos anos e nunca vi a Terra parar da forma que parou agora. E eu fico pensando, qual o propósito de Deus com tudo isso? Qual é o ideal de Deus para tudo isso? Né? Qual é o ideal de Deus para mim? Qual é o ideal de Deus para você? Qual é o ideal de Deus para nós? Qual é o ideal de Deus para a nossa geração? Agora, nesse momento agora que a gente está vivendo, né? Essa trajetória que a gente está passando por ela e que não tem data marcada para mudar. Então, qual é a reflexão? Eu fico pensando, qual é a reflexão que a gente precisa estar diante dela nesses dias? É alcançar o que Deus tem para nós, é alcançar o que Deus tem especificamente para cada um de nós, é alcançar o que Deus tem para mim, alcançar o que Deus tem para você. Nós precisamos enxergar, nós precisamos chegar aonde Deus quer que a gente chegue. A gente precisa estar da forma, do jeito, com o pensamento, com a ideia que Deus quer que a gente esteja nesse momento. E a partir daí a gente gerar uma prática de vida conforme aquilo que o Senhor já nos ensinou, né? Então essa é uma preocupação, de que tudo que aprendemos até aqui, tudo que foi ensinamento para nós até aqui, que seja memória ativada, que seja memória resgatada em nós, para gerar uma vida de prática na nossa vida. Aleluia. Irmãos, nessa manhã nós separamos aqui um texto da Bíblia de Mateus 5 e vamos estar meditando esses dias quem é a igreja, qual a missão da igreja, quem é Jesus. Ou seja, nós não sabemos qual é a missão da igreja se nós não sabemos quem é a igreja. E nós não sabemos quem é a igreja se nós não soubermos quem é Jesus. E antes de nós iniciarmos esse estudo pela manhã, né, é até engraçado os irmãos da igreja, eu e Kátia juntos aqui, né, geralmente essa bênção de estarmos juntos, né, Kátia? E às vezes o microfone só, mas hoje eu vou dizer para você que o Espírito de Deus nos trouxe a esse momento aqui, nesse túnel, amém? Para poder falarmos do Sermão do Monte. O Sermão do Monte é o ensinamento mais profundo de Jesus para a igreja. Se a igreja ela atentasse para o que Jesus falou e parasse um pouco de ficar com o que os profetas, não que o que os profetas falaram foi errado, com o que Davi falou, com o que Moisés falou, mas lá no Monte da Transfiguração, a voz que aparece ali no Monte da Transfiguração e diz assim: esse é o meu filho amado, a ele vocês vão ouvir. E nesse tempo de tantas vozes dali e daqui, tantas mensagens, tanta filosofia, né, na internet, ontem eu falava isso, todo mundo agora é sábio, todo mundo agora é filósofo, todo mundo agora sabe de tudo. E Jesus, na sua simplicidade, nos ensinou o contrário. Nos ensinou que, na verdade, nós não sabemos de nada, nós temos que aprender todo dia, depender do Espírito Santo, depender da palavra dele, da simples palavra de Jesus. Jesus, na sua simplicidade, nos ensinou que quando ele nasceu na manjedoura, ali é o caminho que nós devemos trilhar. Então, quando ele entrou no jumentinho em Jerusalém, quando ele pegou a toalha, a bacia e o avental para lavar os pés dos discípulos, ele nos ensinou que na verdade nós não sabemos de nada, nós vamos aprender com ele todo dia. E nessa manhã nós queremos então assim meditar no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, ele foi dito para os discípulos. Jesus não falou com a multidão naquela hora. Naquela hora, se você ler a Bíblia, começando de Mateus 5, ele vai dizer assim: assentou-se com os discípulos e começou a ensiná-los. Então o Sermão da Montanha é para os discípulos, é para você, é para mim, é para nós, é para aqueles que confessam ser discípulos de Jesus, ou seja, aqueles que confessam ser discípulos de Jesus. Então nós queremos começar a meditar aí no capítulo 5,
versículo 1, depois nós vamos mais à frente, no versículo 38 e alguns outros. Nós vamos caminhar no Sermão da Montanha. Amém? Abre aí sua Bíblia. Mateus capítulo 5, o texto das bem-aventuranças. Não sei se você já está com a Bíblia aberta, mas abre aí. A gente vai dar um tempo para você abrir. Pega a sua Bíblia. Abre aí agora. Mateus 5. Amém. A gente precisa estar com a Bíblia, irmãos, conferindo as Escrituras. Chega de ouvir sem conferir se o que eu estou ouvindo é de fato o que está escrito, né? É algo que precisa ser resgatado. Tenho falado muito sobre resgatar algumas coisas. Então vamos lá, Mateus 5. Eu vou começar? O primeiro versículo diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. E seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo. A partir do versículo 3, as Escrituras vai citar o que ele ensinou. As Escrituras vai dizer o que foi que ele falou. Mas esse versículo 1 e o versículo 2 traz algumas informações interessantes aqui pra gente. Importante, que também nos ensina muito. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Entenda uma coisa. A repercussão daquilo que eu falo andando, correndo, me movimentando, vai ser uma. A repercussão daquilo que eu falo quando eu paro, vai ser outra. Irmãos, nós, ao parar e assentar, traz a gente para um momento muito mais profundo de reflexão daquilo que vai ser dito ou daquilo que vai ser falado. É uma questão até de lógica, tipo assim, é só você pensar, por exemplo, se eu estou andando, estou correndo, estou falando, vai ser um sentido, mas se eu paro, assento, certamente o que eu vou dizer e o que eu vou ouvir vai haver uma profundidade maior. Dá para entender? Então o texto diz que Jesus, vendo as multidões, era muita gente que acompanhava Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e aí então ele começou a ensiná-los. Outro ponto que a gente percebe aqui, nós temos a multidão e nós temos os discípulos. A multidão é a massa, é o número que vai ouvir, mas que nem sempre vai praticar. Os discípulos são aqueles que são chamados filhos, são aqueles que são chamados para perto, são aqueles que chegam perto. A multidão é a quantidade, é um número grande de gente que sempre vai existir, mas discípulo é aquele que chega perto, discípulo é aquele que aproxima. Note que o texto fala que quem aproximou-se de Jesus foi os discípulos, não foi a multidão estava no ambiente. A multidão era número ali naquele local, mas quem aproximou-se de Jesus foi os discípulos, né? Foram os discípulos. Então o que a gente aprende com isso aqui? Discípulo é aquele que aproxima. Discípulo é aquele que para ouvir. Discípulo é aquele que para dar atenção ao que vai ser dito pela boca do mestre, né? Então, que a gente seja discípulo, viu, irmãos? Porque multidão vai ter, multidão sempre vai existir, mas nós não podemos ser apenas multidão, precisamos ser discípulos. Afinal, o Senhor Jesus nos chama justamente para sermos discípulos e para fazer. Portanto, ide e fazei discípulos. Segundo esse texto aqui, qual foi a característica que separa
discípulos encostaram em Jesus e assentaram junto com Jesus para ouvir o que Jesus estava falando. A Bíblia fala, irmãos, nesse texto, e o que Catiúcia falou é muito importante. Hoje eu estava falando até com o irmão Geiso, à noite nós vamos colocar uma ampulheta aqui, e nós vamos trazer uma palavra sobre o tempo, mas hoje pela manhã eu falava justamente isso. Deus nos parou no tempo para quê? Para nós podermos ouvir. Você vê que numa partida de futebol, o técnico ele só consegue falar, ele pode gritar, gesticular, mas ele só consegue falar para o jogador quando ele para o jogador, quando ele leva para o vestiário ali e começa a falar com ele, o vestiário, e começa a falar com ele. Então a palavra que eu queria dizer para você, o Senhor parou você, nos parou, mas nos parou para poder ouvir. Às vezes você pega uma criança, ela correndo, você pode falar com ela o tempo todo, ela não vai te ouvir. Mas se você pegar a criança e falar, senta aqui, deixa eu falar com você. Então, ou seja, a criança ela vai olhar nos olhos dela, ela vai ouvir você, ela vai nos ouvir de fato. Essa criança vai nos ouvir. Nós precisamos ouvir o Senhor. E eu acredito que Deus parou a humanidade, para a humanidade poder ouvir. E ouvir Ele aonde? Na palavra dEle. E por isso nós vamos, para nós que somos discípulos, que confessamos ser discípulos, vamos ouvir o que Jesus falou. Então eu te convido a você ouvir. Eu tenho sempre falado isso na igreja ali. O que foi que Jesus falou? E eu sempre me lembro de irmãos que falaram, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Jesus, ele não falou isso. Quem falou isso foi Davi. Então vamos voltar para a palavra aqui. Leia aí, Cate, sobre o versículo 2. Mais um comentário. Só mais um comentário a respeito de parar para ouvir. Parar para ouvir significa voltar Amém. Os meus sentidos para aquilo que vai ser dito, né? Parar para ouvir significa dar uma pausa em todas as outras coisas e direcionar aquilo que vai ser dito. Irmãos, a gente há muitos anos, né, que se vive uma correria muito grande. De vez em quando assim, eu comento que essa correria ela entrou na cabeça, né, das gerações. Ela entrou no estilo de vida, na formação de ser das gerações. E aí a gente, com essa correria, com essa abafação, fazendo tudo rápido, fazendo tudo correndo, parece que parece que poucos hoje conseguem fazer as coisas com mais tranquilidade, entende? Conseguem fazer as coisas com profundidade. Parece que o jeito de se viver chegou ao ponto em que tudo é corrido, tudo é... E isso acaba afetando porque fica de qualquer jeito, entende? Quando você faz corrido, fica de qualquer jeito. Quando você para, você consegue centrar. Então, parar para meditar, parar para ouvir Deus, é um parar dentro da gente, não é um parar só fora, é um parar dentro da nossa alma. Sabe quando você para fisicamente, mas a sua cabeça continua correndo? Entende? Sua cabeça continua agitada, os seus pensamentos continuam velozes. Isso não resolve. Então, o parar que nós estamos precisando é o parar de dentro. Não é só o físico, não é só agora todo mundo ficar dentro de casa cumprindo quarentena, né? Isolamento social. Não é apenas isso. Mas eu penso que Deus quer promover em nós um parar de alma, um parar de velocidade de pensamentos, um parar de velocidade de tanta coisa que a gente fica na cabeça. É um parar para Ele poder falar com a gente. Os discípulos, ao ver Jesus sentado, eles se assentaram também ali, eles se aproximaram, melhor dizendo, para ouvir Jesus. E
quando nós falamos tanto repetidamente que para ouvir precisa parar, nós entendemos que nesses dias, de fato, o Senhor quer alguma coisa, falar alguma coisa com a humanidade. E para nós que somos discípulos, ensiná-los dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado o pobre de espírito, ou seja, aquele que tem uma necessidade do espírito, aquele que tem uma necessidade do espírito, aquele que tem a necessidade de preenchê-lo. A Bíblia chega a dizer o seguinte, que, ou seja, o que é alguém pobre de espírito, alguém que de fato necessita do Espírito de Deus, alguém que de fato necessita ser preenchido pelo Senhor. Ele continua dizendo: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Eu vou dar uma frase para você aqui. É triste a pessoa que vive chorando. Triste é não poder chorar. É você encontrar uma pessoa que nunca chorou na vida, porque perdeu a alma antes de ir para o inferno. Triste é a pessoa que não tem via das emoções, que alguma coisa bloqueou essa avenida por onde passam as emoções e que ela não consegue chorar. Porque na verdade o choro tira a profundidade da dor. O choro alivia a alma. O choro, a Bíblia chega a dizer que Jesus chorou quando falaram para ele: ó, Lázaro morreu e ele está ali. Ou quando Maria aos seus pés ali chorava, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Ele, vendo-a chorar, também chorou Jesus. Quando a Bíblia fala bem-aventurados que choram, é necessário haver como eu tenho dito, em vez de um sentimento de medo, em vez de um sentimento igual de Jonas, de desligar de consciência, deveria haver em nós esse sentimento de chorar, porque a palavra que eu tenho a dizer, nós estamos diante do luto universal. Melhor, alguém me perguntou essa semana que passou, o que quer dizer quando foi escrito: melhor ir à casa do luto do que à casa da alegria. Eu respondi para aquela pessoa que você dançando carnaval, ou em uma festa de aniversário, ou em uma festa de casamento, comendo churrasco e tomando Coca-Cola, ou como diz por aí, pocando tampilha, ninguém lembra de Deus. Ninguém lembra que a vida ela é finita aqui nesse mundo. Ninguém lembra que estamos aqui de passagem. Ninguém lembra disso. Ninguém lembra que só um tempo nós passamos aqui. Ninguém lembra disso. Então, ou seja, quando Deus agora nos leva, a palavra que eu queria te dizer é o seguinte: Deus nos leva à casa do luto, nós começamos a refletir. Porque os telejornais, e é morte o tempo todo. Será que Deus não está querendo, Catiúcia, que a gente venha refletir? Será que não é a hora dos discípulos assentar com Jesus e refletir? Lógico que é, o tempo é esse. Então, ontem eu falava bem assim, alguém falava bem assim: vamos cantar alegria. E eu pensava bem assim: tudo tem o seu tempo determinado. Será que não é o tempo de chorar? Será que não é o tempo de plantear? E a palavra nessa manhã, quando Jesus ensina aos discípulos, ele diz: bem-aventurados que choram. Eu detesto chorar, eu não gosto de chorar. Eu também não, irmão. Eu quero sempre pular de alegria, eu quero sempre dançar um reggae. Mas eu vou dizer para você aqui uma coisa. Jesus falou: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Vamos mais à frente. E eu direi ainda mais: se você... Eu chego a dizer, tem uma canção antiga que diz: o pastor que não chora, seu cajado já quebrou. Então assim, chora a ovelha, chora pastor, chora diácono, chora evangelista, chora quem não conhece o Senhor. Então Jesus está dizendo: bem-aventurados que choram. Se o choro ameniza a dor, o choro revela a nossa humanidade, Catiúcia. Eu queria dizer o seguinte: eu não posso sonegar a humanidade que há em mim. Por isso, esse não sonegar a humanidade que há em mim, eu quero chorar, porque chorar trazendo esperança para a minha alma. Eu quero chorar com gratidão ao meu Deus. Eu quero chorar dizendo: eu sou humano e eu não vou engolir o choro. Eu me lembro de uma viúva
que casada há 60 anos e quando o caixão saía do velório, viraram para ela, a irmã da irmã Fia, né? A nossa amiga ali de Itapé, e ela chorando, e falaram, não chora, e ela queria chorar, e eu fui no ouvido dela e falei para ela bem assim, chora tudo, não engula o choro, não, chore tudo que a senhora tem que chorar, porque é o seu companheiro que partiu, é o seu companheiro que foi. E ela saiu assim, ela deu aquele choro, e eu falei com ela, pode chorar tudo que tem na sua alma. Então a Bíblia fala, bem-aventurados que choram. Jesus falou isso. Choro é sinal de fraqueza. Não, choro não é sinal de fraqueza. Bem-aventurados que choram. E o choro é interessante porque ele é natural. Ele chega a ser até fisiológico, né? Porque não se força choro. É isso aí. Choro ou sai ou não tem para sair. Você não vai forjar um choro. Você não vai elaborar um choro para chorar. Se for ator, né, de novela. Não, choro é choro. Então assim, ou tem choro dentro da gente ou não tem choro dentro da gente. E quando a Bíblia fala bem-aventurados que choram, está falando daqueles que têm choro dentro da gente, dentro de si. Bem-aventurado é feliz. Sente dores e não chora. Por quê? Procura um tempo para chorar, ué. Tem gente que perdeu a mãe, perdeu o pai, não chorou porque foi trabalhar, perdeu a mãe, não teve tempo para chorar. Eu perdi minha mãe, eu chorei mesmo, mas chorei com um brado bem forte, e quando quero eu choro ainda. Por quê? Porque eu seja esse aliviar da nossa alma, de amenizar essa dor. Deus providenciou no homem essa via para nós sermos abençoados através do choro. Estou falando do choro verdadeiro, não estou falando do melancólico, não, que chora por tudo. Estou falando do choro verdadeiro, do choro da alma, daquele que não esconde a sua dor, daquele que não mascara a dor, melhor dizer, vou dizer isso, aquele que não mascara a sua dor. Amém? E o choro natural, né, ele normalmente é fruto de uma indignação, ou de uma decepção, ou de uma frustração, né? O choro natural é aquele que acontece por conta de algo que não foi saciado, não foi correspondido. Então, quando a Bíblia fala bem-aventurados que choram, está dizendo daquilo que tem dentro, daquilo que circula dentro, em forma de dor, ou em forma de angústia, ou em forma de tristeza, e isso é externado, né? Isso é trazido para fora. Por isso que o choro da alma é o choro que brota de dentro, né? Bem-aventurado. E a Bíblia fala bem-aventurado, né? Vamos mais à frente. O 5 diz assim: bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. A minha Bíblia diz assim: bem-aventurados humildes. Humildes. A sua diz o que? Manso? Os mansos. Manso. A minha diz bem-aventurados humildes. Oh, palavra. Porque... Agora, bem-aventurado é o que, Catius? Bem-aventurado a palavra bem-aventurado significa o quê? Então. Feliz. Você sabe por que tem um bocado de gente infeliz, com bastante infelicidade? Infelicidade na hora de dormir, infelicidade quando acorda, infelicidade no trabalho, infelicidade no casamento, infelicidade na convivência, infelicidade com os filhos, infelicidade na profissão, infelicidade na finança, infelicidade na saúde, infelicidade com o Brasil, infelicidade com Itabuna, com a Bahia, com os vizinhos. É uma infelicidade com todo mundo. Por que essa infelicidade? Porque falta humildade. Porque falta humildade, falta as bem-aventuranças. Então, o texto diz como bem-aventurados os humildes. Felizes. Falta pois humildade. Eles receberão a terra
por herança. O Senhor Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Isso é um estado de ser que deve fazer parte do estado de ser da nossa vida. Ser manso e ser humilde. Agora traz aquela pessoa que é escravo de todo mundo, faz o que todo mundo quer. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa. É mais ou menos isso mesmo. O humilde, não no sentido de ser um patético, mobilizado pelos outros, mas é aquele que aconteça o que acontecer, não mexe com ele. É aquele que ele já vive em si um estado de humildade, que qualquer agressão externa não tira ele do lugar dele, porque ele já chegou no lugar que o faz humilde. É aquele que a afronta não o atinge, a calúnia não diminui ele. O confronto, né? Aquela pessoa que é humilde, quando ela é confrontada, não tem problema nenhum. Ela não perde seu chão, ela não fica enervada, ela não fica desesperada, angustiada, querendo sair matando tudo e todos. Por quê? Porque o estado de humilde, eu estou falando de humildade de verdade, não a humildade forjada, é humildade de verdade, estado de ser. De humilde de verdade, em que aconteça o que acontecer, não atinja a pessoa de modo que desestruture ela. Essa pessoa fala tão baixo, tão educado. Não, isso não é humildade. Ou essa pessoa, ela dá para os outros, dá tudo. Isso não é humildade está dentro. Se a pessoa pensar que é humilde, ela já não é humilde. Já não é mais. Tem uma frase que eu escuto sempre, que alguém diz assim: me humilharam lá no trabalho, me humilharam na igreja, ou seja, te humilharam. Quem está no meu estado de humildade, nada humilha ele, porque, ou seja, quem está deitado nesse chão, ninguém vai deitar ele não, porque a pessoa já está lá nesse estado. Então, ou seja, eu sou humilde, ou eu estou pensando que eu sou humilde, já perdeu a humildade, não tem nada de humildade aí. Humildade é um estado de ser, e eu vou ler alguns versículos aqui, refletindo sobre isso. Isaías 53, 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas o que? Não abriu a sua boca. Falando de Jesus. E ele fez o que quando foi oprimido e humilhado? Não abriu a sua boca. Ou não seja, abriu a sua boca. Não revidou. Aí vamos lá. Como cordeiro foi levado ao matadouro, ou seja, o cordeiro você prende ele não se bate, ele não berra, e como um cordeiro levado ao matadouro. Eu já vi matar cordeiro, penduram ele de cabeça para baixo, geralmente, e sangram a jugular. E eu acho interessante o cordeiro, ele começa a correr uma lágrima dos olhos, a água, e ele só abre ali assim mansamente para tentar respirar, o sangue vai esvaindo dele e ele não berra. Eu acho isso interessante. Então diz assim: o bode berra, o bode grita, o bode espalha. E diz assim: o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Mansidão de Cristo. Mansidão de Cristo. Vamos mais à frente. Em Mateus 26, 52, ele diz assim: então Jesus lhe disse, Mateus 26, 52. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, falou isso para Pedro, pois todos os que lançarem mão da espada, pela espada morrerão, ou ela vai acompanhar você. Ou seja, você é da espada, você é da briga. Eu acho interessante. Falta felicidade quando nós deixamos de praticar o que Jesus nos ensinou. Por isso, essa busca da felicidade em busca do prazer. Mas não vão achar mesmo, vão achar prazer, mas não vão achar felicidade não. Porque a felicidade está em Cristo, nos ensinamentos dele. Prazer, você tem ele por um momento, mas quando ele passa, o abismo está muito maior do que quando outrora você foi em busca desse prazer. Então assim, Jesus ensina aos discípulos, ensina à igreja.
está ensinando a igreja para ela ser mansa. O resultado, né, dos humildes é que eles herdarão terra, receberão a terra por herança. Irmãos, a grande corrida é para alcançar a terra, né, e seus bens, e possuir o que a terra, com seu sistema econômico, proporciona, né? O texto diz para nós que os humildes, aqueles que são humildes, vai receber a terra por herança. O versículo 6 diz assim: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Aleluia. Fome e sede de justiça. Nós somos chamados, irmãos, para viver isso, né? Fome e sede de justiça. Eu ouvi uma frase que assim definia de uma forma muito interessante a justiça. E dizia assim: a justiça, no conceito de Deus, é que todos tenham acesso a tudo que Deus dá, de modo que não haja acúmulo para alguns e nem falta para outros. Entendeu? Justiça é que todos tenham acesso, todos tenham a oportunidade de alcançar tudo que Deus dá, de modo que muitos não acumulem e muitos não fiquem na falta. É o conceito da partilha, né? A justiça está ligada à partilha, a justiça de Deus está ligada à multiplicação do que existe, ao compartilhar de tudo que existe. Essa é a ideia de justiça de Deus. A justiça de Deus, ela se manifesta, assim, a gente vai entendendo um pouco, né? Não tem mais tempo para beber água. Não tem, acabou, você bebeu tudo. Agora eu pego a água aqui e ó. Esse tem. Bebe só um pouquinho aí, passa para mim. E nós vamos passando essa água. O que acontece? Justiça aí. A justiça chegou aí. A justiça chegou porque ser abençoado, como diz, né? Ser totalmente abençoado, não é ter 10 carros na garagem, não é ter uma conta abastada com bastante dinheiro no banco, não é acumular e falar eu tenho 20 fazendas, 20 casas, 1000 bois. São acumuladores que estão acumulando para o dia do juízo final. E Deus prestará conta, eles vão ter que prestar conta a Deus. Mas o que a Bíblia está falando, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, é aquele que pode dividir a água, todo dia um copo de água, todo mundo vai beber. Mas sabe por que tem gente morrendo de fome? Você sabe por que tem gente morrendo de toda, eu diria assim, toda e qualquer circunstância? Ou seja, Deus existe. Por que tem tanta gente morrendo de fome? Porque na casa de muita gente tem um pão, está indo pão para o lixo. Se Deus existe, por que tem tanta gente sem ter o que vestir, o que calçar? Porque tem gente com roupa no guarda-roupa, deixando a traça comer. Se Deus existe, é porque uns têm facilidade, tem escola particular e o outro não tem. Porque em um tempo como esse, o sujeito que ganha milhões, ele sobe o preço do produto dele, do álcool gel dele, para poder, em cima de quem está perdendo a vida, poder acumular somente para o dia do juízo. Porque nesses dias em que muitos têm a sua fortuna acumulativa e está acumulando ainda mais, eu acredito que quando Deus diz feliz aquele
que tem fome e sede de justiça. Eu vou voltar para o copo de água para a gente meditar um pouco na palavra dele. Meditar um pouco no Evangelho. Meditar um pouco no que eu tenho feito da minha vida, no que nós temos feito da nossa vida. E quando Jesus ensina aos discípulos, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, é aquele que abre mão do direito para dar direito a quem não tem direito. Isso é ser justo. Eu abro mão do meu direito, eu tenho direito, então eu vou, mas eu abro mão do meu direito para poder dar direito a quem não tem direito. Isso é amar. E isso é ter fome e sede de justiça. Versículo 7. Vamos lá para o versículo 7 agora. Versículo 7. Diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. A misericórdia, ela é um atributo de Deus, né? A Bíblia diz que Deus é misericordioso e a sua misericórdia, ela se renova a cada manhã. Diz que ela se estende, a misericórdia de Deus, ela se estende de geração em geração. Nós, irmãos, nós estamos todos debaixo da misericórdia de Deus. Nós vivemos na misericórdia de Deus. Nós já estamos todos envolvidos pela misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, ela já é atuante, né, na nossa vida. A gente tem hábito de falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Meu Deus, tem misericórdia de mim, como se Deus tivesse e a gente precisasse pedir para Ele ter. Não, irmãos, Ele diz que a misericórdia de Deus é exatamente a causa de não sermos consumidos. É a misericórdia de Deus o motivo de nós não sermos destruídos. É a misericórdia. Eles serão alcançados por misericórdia. A misericórdia estarão sobre eles, né? Quer acrescentar alguma coisa aí, pastor? Não, é isso aí mesmo. Dizer o seguinte: a misericórdia, ela é de forma assim, que eu diria, irmãos, sem, como é que eu diria assim, não tem como medir ela, não tem como você medir a misericórdia. Porque você tem que praticar ela. A misericórdia, Kátia, é você poder olhar com o olhar de Cristo para quem não merece. É olhar com o olhar de Cristo para quem não merece. Fala um pouco da misericórdia. Quando a gente se depara diante desses temas, é muito comum a gente tratar isso com os de lá de fora. Tipo assim, ter misericórdia de quem não merece lá fora. Quem não merece, entendeu, gente? Agora, ter misericórdia do meu marido. Filho, do pai. Ter misericórdia do meu filho. Ter misericórdia do meu irmão de sangue quando errar comigo. Entendeu, irmãos? É para perto, é puxar para perto, não é esticar para longe, é puxar para perto. Misericórdia é em todo tempo. O texto fala que a gente precisa viver em misericórdia. Ele passou em Samaria, era necessário passar em Samaria, por cada mulher samaritana. Ou seja, é um brasileiro indo lá no estádio da seleção da Argentina. Não vai para dentro de casa. E trazer, fazer o contrário, cara. Ladrão na cruz, foi o camarada que inaugurou o céu, Deus usou de misericórdia. Eu fico pensando, quando a Bíblia fala que, eu acho maravilhoso quando a Bíblia relata sobre o perdão de Deus para com todos nós. O que seríamos de nós sem a misericórdia de Deus? E a Bíblia fala para a gente exortar o irmão, não é? Interessante. Então vamos entender aqui uma coisa? Eu posso exortar a irmã Catiúcia, mesmo cometendo erros diferentes do que ela cometeu, e corrigindo Catiúcia no erro. Com misericórdia, irmãos, vamos viver no ambiente da misericórdia, porque a gente vai colher isso, né? E vamos viver um ambiente da misericórdia a começar dentro de casa. Vamos ser felizes. Para a gente poder ter proveito disso.
Eu fico feliz que a Bíblia fala tudo que o homem planta, ele colhe. Então é uma lei de semeadura de fato, que nesses dias de quarentena possamos ser misericordiosos. Eu queria encerrar fazendo uma oração e dizer para você e para nós aqui, domingo que vem nós vamos continuar sobre o Sermão da Montanha, o que Jesus falou, o que Jesus ensinou para os discípulos, para a igreja, ou seja, essa coluna, possamos ser mansos, pacificadores para poder herdar a terra, ser misericordiosos, ser um estado de ser, de humildade, viver isso. É impossível, tudo isso mas com o teu espírito não é, porque o Senhor nos deu